Acho que já podemos começar. Sejam bem-vindos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Muito obrigado por fazerem parte desse nosso webinar de quarta-feira da App OMS. Bom, o terceiro webinar sobre essa série de saúde para prevenção de pandemia e epidemia na comunidade através da abordagem One Health. Bom, eu sou a Supriya Besra, eu sou líder da equipe para AppWing da OMS. Nós estamos junto nessa equipe com os meus colegas. Para quem não conhece a AppWing, é uma rede de informação da OMS para ciência e conhecimento nas emergências sanitárias. Bom, nós temos atualizações que nós chamamos de Digest. Nosso objetivo é tentar traduzir a ciência e deixar com que ela seja acessível, relevante para as pessoas agirem de forma baseada em evidência e estejam no preparo e na resposta de saúde, tudo baseado em evidência. Nós temos um painel interessantíssimo de palestrantes hoje, eu vou falar rapidinho a apresentação deles. Dr. Ciprians, que é diretora de prevenção à pandemia na OMS, ela vai dar as contribuições iniciais. Doutora Petra Curry, diretora de saúde e cuidado, Yaha Disso, que trabalha no CDC da Nigéria, Érica Marci, espero que eu tenha pronunciado corretamente, do México, de Calan, e Bruna Khan, da ONG francesa. Então, diferentes partes do mundo, dando perspectivas diferentes. Para moderar o painel, com todos esses palestrantes, a doutora Maria Van Kerkhove. Antes de eu convidar a Silvia para fazer as contribuições iniciais, só algumas regrinhas. Nós estamos fazendo o streaming ao vivo no canal do YouTube, nós estamos gravando e depois a gravação vai estar disponível no nosso site. O endereço já está no chat. Nós temos interpretação por seres humanos disponível em francês, espanhol, português e árabe. Nós também temos interpretação por inteligência artificial em hindi, bengalês, russo e chinês. Bruna, acho que o pessoal vai poder ouvir no seu idioma nativo, o pessoal do seu país. Bom, por favor, coloquem o seu nome, o nome da organização de onde vocês trabalham no chat. Nós queremos saber de onde todo mundo está teclando no mundo. Se tiverem qualquer pergunta, coloquem no QIA, não no chat, porque acaba se perdendo. Os palestrantes, os colegas vão responder também usando o chat do Q&A. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de passar para a doutora Sylvie Prian, que vai dar as contribuições iniciais. Muito obrigada e passo para você, Silvia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Supriya. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou muito feliz de ver cada vez mais participantes aqui, incluindo aqueles que sempre se mostraram muito interessados no conceito de One Health, ou uma saúde. Muitos de vocês sabem que a nossa série AppWing, ela é sobre doenças emergentes e a intersecção complexa entre seres humanos, animais e saúde ambiental. Com o lançamento em maio da nossa série One Health, nós queremos explorar e dissecar os aspectos críticos da abordagem One Health. Hoje nós nos reunimos aqui para falar sobre uma questão muito importante, a prevenção de pandemia, epidemia dentro das nossas comunidades, tudo pela lente da abordagem One Health. Bom, para apresentar, quando me falaram para apresentar esse tópico, eu já comecei a pensar no ebola, no surto de ébola que teve há uma década na África. A ébola é uma doença zoonótica transmitida a seres humanos através de animais silvestres como macacos ou morcegos e começou em pequenos vilarejos onde as pessoas estão muito próximas desses animais infectados.
E, geralmente, esse surto começa com mortes incomuns nessas comunidades. A doença nos seres humanos começa com sintomas inocentes, como febre, dor de cabeça, mas rapidamente aumenta para febre, para vômito, desculpem, diarreia e hemorragia. E aí passa para outros seres humanos através do contato com secreções, sangue, órgãos e outros fluidos dos infectados, pode ser que estão ainda vivos ou já morreram. No estágio 2, aspectos começam a aparecer. Primeiro, os profissionais de saúde e os membros da família vão falar com aqueles pacientes que estão em maior risco de infecção, principalmente se eles não têm conhecimento ou não têm acesso os equipamentos de proteção individual, EPI. Depois, e para a gente é uma surpresa, a doença, aqueles que vieram a falecer, eles têm também uma ameaça de poder infectar outros, de transmitir. Então, a gente tem que ter práticas para funerais. E eu vou enfatizar como alguns poucos casos podem aumentar e se tornar um surto ou até mesmo uma epidemia. Mas há esperança que podemos prevenir esses tipos de tragédias, engajando com as comunidades, utilizando a abordagem One Health. Isso é dar poder às comunidades para gerenciar os seus riscos, detectar surtos em animais silvestres e evitar o risco de ter contato com esses animais infectados. Nós também podemos colaborar com essas comunidades para garantir a detecção precoce dos casos em seres humanos e usar as medidas de precaução para proteger tanto os membros da família quanto os profissionais de saúde nas instalações de saúde local, porque eles podem se tornar hotspots para transmissões devido ao equipamento contaminado, por exemplo. Nós também podemos trabalhar em conjunto com as comunidades para desenvolver práticas de funerais ou enterros que sejam seguras para respeitar as tradições culturais e locais e também para minimizar o risco de infecção. Eu lembro num surto em Angola, onde nós pedimos para que as famílias colocassem os pertences, que sejam em urnas, mas de maneira segura. E também essa abordagem se aplica a outras doenças, como pragas e cólera. Então, estabelecer um diálogo contínuo com as comunidades é essencial, dando a eles informações que permitam que gerenciem os riscos e dar suporte a eles durante os surtos. É uma solução customizada que pode funcionar em circunstâncias únicas e consegue conter esses surtos na fonte. Então, essa abordagem One Health ajuda a encontrar soluções que não só protege a saúde deles, mas também respeita aspectos mais amplos das vidas deles. Eu acredito que abordagens de cima para baixo, que geralmente são de respondedores estrangeiros, doando EPIs, ou que parecem roupa de astronauta, não é muito produtivo. É muito melhor diálogo, empatia, humildade, para realmente ter o engajamento da comunidade e para conseguir conter de maneira eficaz os surtos. Cada emergência é única, com vários drivers e várias maneiras de contar desse contato entre seres humanos e animais. E esses fatores têm a ver com passar as doenças do nível local para o nacional e até mesmo global. Então, é muito importante prevenir isso desde o começo, através de intervenções no nível da comunidade. É por isso que as epidemias e pandemias começam e terminam dentro das nossas comunidades. Muitos surtos inicialmente detectados através de clusters incomuns de óbitos, sistemas de vigilância que têm, junto com a saúde humana e ambiental, ajudam na detecção precoce e também ajudam a conter na fonte. Hoje, o nosso foco
tem a ver com a tarefa essencial de prevenir epidemia e pandemia no nível da comunidade usando a abordagem One Health. Esse webinar AppWin é uma plataforma única onde a gente constrói uma comunidade global coletiva e cocria espaços para interação. Nesse painel, a gente vai falar sobre a dimensão multifacetada de implementar One Health no nível da comunidade, examinando a proteção da comunidade, pesquisa, advocacy e comunicação. Nós estamos antecipando que seja uma discussão muito engajadora e estamos ansiosos de ouvir os sites de vocês nesse tópico tão importante. Muito obrigada a todos pela participação e agora eu volto para a Supriya. Muito obrigada, Sylvie, pelo destaque e pelas contribuições iniciais, falando sobre essa formação de uma comunidade global e co-criar comunidades para se preparar para uma pandemia e epidemia é essencial. A Maria pediu para moderar a próxima sessão. E agora eu gostaria de convidar a Petra Curry, que vai falar inicialmente sobre trabalhar em silos e como trabalhar em diferentes comunidades na área de saúde pública. Passo para você, Maria. Muito obrigado, Silvia, muito obrigada pelas contribuições iniciais. É muito bem ver isso falar de forma tão abrangente e falou sobre aspectos chaves que nós vamos falar hoje, sobre a prevenção. Todo mundo está fazendo bem o seu trabalho e nós temos a oportunidade de prevenir que esses surtos aconteçam, não só para que eles aconteçam só dentro de comunidades e até mesmo prevenir que eles ocorram. Então, tem um diálogo. E nós temos 4 exemplos excelentes, diversos, de vários lugares do mundo, para demonstrar como isso é importante e para utilizar essa abordagem One Health. Então, eu vou passar para a Petra Curry. Eu sei que você não pode ficar todo o seminário, então eu vou deixar você falar. Depois a gente vai ter uma sessãozinha de perguntas e respostas antes do próximo palestrante. Bom dia, muito obrigada por organizarem esse webinar da AppWin. Eu estou muito feliz de apresentar esse trabalho que a gente faz no One Health. Desde 2018, e antes de começar a pandemia, o programa de preparo para a epidemia e pandemia foi visto em vários países, em várias sociedades. E se tratava de prevenir epidemias de fontes animais usando a abordagem One Health. E nesse programa, nós conseguimos, nos últimos 5 anos, recrutar mais de 5.000 voluntários que fizeram visitas a mais de 1,5 milhão de residências, identificaram mais de 900 casos confirmados de doenças e preveniram surtos. Bom, como fizeram isso? Com 3 abordagens. A primeira é educação e saúde, comunicação de risco e engajamento comunitário. Vejo que um dos nossos palestrantes também é especialista nessa área. E nós fazemos da seguinte forma, usamos uma linguagem simples para oferecer informações de saúde básica sobre surtos. E fazemos isso com visitas domiciliares, reuniões comunitárias, recrutamos líderes de comunidades e, às vezes, usamos mídia, cinema, as ferramentas que comunicam e alcançam melhor as comunidades. A segunda abordagem é detecção e ação precoces, usando sistemas simples, onde a comunicação bidirecional com as autoridades de saúde para identificar precocemente os surtos e ter uma comunicação apropriada e oportuna com as autoridades de saúde. O terceiro, nós fortalecemos a entrega de serviços de WASH e de emergência. Nós estabelecemos estações de lavagem de mãos, construímos latrinas, fazemos acampamentos de limpeza e também campanhas de vacinação. E também em algumas comunidades estabelecemos também comitês do One Health no nível da comunidade. Bom, eu vou compartilhar 3 exemplos de 3 países diferentes no mundo e como essa abordagem ajudou a prevenir
e prevenir os surtos. O primeiro é da Indonésia, quanto à detecção precoce da dengue. Os voluntários trabalharam com as autoridades de saúde, utilizando vigilância na comunidade, com uma plataforma online. Eles conseguiram compartilhar alertas e 84% desses alertas foram confirmados clinicamente e também como casos laboratoriais. Os casos identificados foram encaminhados para as unidades de saúde e isso evitou mortes e surtos. Depois disso, em 2022, o governo da Indonésia aprovou uma lei para permitir a vigilância comunitária e aumentar esse serviço. Próximo. O próximo exemplo é da Guiné. É o trabalho que nós fizemos na Prefeitura de Paraná, usando a plataforma One Health. 540 voluntários conduziram promoção e vigilância de saúde nas comunidades e, desde 2022, identificaram 79 mordidas de cachorro que foram reportadas para as autoridades. 18 desses cães foram confirmados que tinham raiva e as vítimas foram encaminhadas e não houve mortes. Desde então, uma base de dados foi criada com 1.347 cães e também participaram fortemente no Dia Nacional contra a Raiva para a vacinação dos cães. O terceiro exemplo do Quênia, quanto ao anthrax, e é também onde a Cruz Vermelha da Quênia fez um trabalho na promoção de saúde e identificou animais mortos que não estavam sendo descartados corretamente e que aí, descartados corretamente, eles evitaram e alertaram as autoridades de saúde para pessoas que haviam consumido produtos animais infectados e foram encaminhados às unidades de saúde. Nesse processo, de abril a maio deste ano, eles participaram também na vacinação do gado. Então, 3.600 animais foram vacinados e também um número grande de cães de abril a maio. Obviamente, trabalhamos de perto na plataforma One Health. Next, please. Eu tenho um pequeno clipe aqui de 30 segundos e vamos seguir, então, para as perguntas. Obrigada. Muito bem, esses são alguns dos recursos e publicações que têm mais informações sobre o trabalho feito no nível da comunidade neste programa e também em todos os países que temos presença nas sociedades e nas comunidades. Com você, Maria, obrigada. Obrigada pela apresentação, Petra, e por dar exemplos de vários países, mostrando, esses exemplos demonstram como vocês utilizam essa força de trabalho enorme que vocês e seus colegas criaram por muitos anos. Quando eu ouvi sobre esse webinar e esse tópico, eu lembrei da minha época no Camboja e com os trabalhos que trabalhavam na comunidade, com saúde animal. Antes mesmo de ser chamada abordagem One Health, existia um trabalho acontecendo, porque esses indivíduos locais entendiam suas comunidades. Então, minha pergunta para você, relacionada a isso, o que você achou que foi a maior força ou desafio em termos dos indivíduos locais com quem você trabalhou, sabendo muito mais do que qualquer outra pessoa que vem, mesmo de um estado ou província vizinho, eles realmente conhecem os animais que vivem ali, e talvez a mortalidade seja um pouco diferente, tem alguma coisa estranha. Qual foi o seu maior sucesso e desafios trabalhando com essas comunidades?
com o IFRC. Eu vou começar com a parte positiva. O ponto forte é que os voluntários e os trabalhadores de saúde comunitários, eles estabeleceram a confiança da comunidade, eles estão lá antes, durante e depois da pandemia. Então, eles entendem o comportamento, os aspectos sociais e comportamentais das comunidades e da sociedade. E isso não tem preço quando a gente está falando de perder a vida ou quando eles perdem seus animais e estão perdendo sua fonte de renda. Então, é preciso haver uma confiança entre as autoridades e a comunidade, os atores locais e as principais figuras nessas comunidades para que as pessoas realmente se incluam nesse trabalho. Então, esse é o ponto forte que eu acho que não tem preço. Quanto a desafios, há diferentes. Um grande desafio que nós temos que reconhecer é que os governos não têm uma abordagem única a esse tópico de One Health. Existe uma abordagem em silos entre os ministérios, entre a agricultura, a saúde e outros ministérios, o que cria mais de uma fonte de informação e mais de uma fonte de relacionamento entre esses atores da comunidade e as autoridades. Isso é uma coisa. Um outro desafio é que não existe uma abordagem única de financiamento para isso, que normalmente é um grande desafio para as pessoas da comunidade. A abordagem de financiamento tem dois níveis, o do doador e o governo. Quanto ao financiamento em doação, o desafio é que todos nós temos é a abordagem vertical e específica para uma doença que não nos permite criar uma abordagem contra vários riscos e coloca desafios em como treinamos voluntários e como criamos esses programas. Do lado da abordagem do governo para o financiamento, devido a não haver uma plataforma unificada, também não permite haver uma abordagem de financiamento consistente entre todos os ministérios. Como falamos, temos uma grande base de voluntários, 17 milhões globalmente, mas a base de voluntários tem aí uma rotatividade, o que cria muita pressão para nós mantermos o treinamento e o nível de educação e de entendimento desse programa. E isso também está ligado ao componente financeiro. Voltamos aí ao aspecto de financiamento. Então, ter uma estrutura de financiamento sustentada é fundamental nessa abordagem. O último desafio é que não há muitos agentes de saúde animal. Então, o desafio é que os voluntários vão enviar esses alertas e não são investigados em muitas situações. Isso desmotiva e desengaja os voluntários porque eles sentem que seus alertas não estão sendo ouvidos. Então, isso também é algo que eles também sempre relatam para a gente. Obrigada, Petra. Sim, está tudo interconectado, né? Se você observar a abordagem One Health para apenas ter os voluntários da parte da saúde humana e não na parte de saúde animal ou do ambiente, isso realmente traz desafios. Mas esses desafios também trazem oportunidades, como você destacou. E 17 milhões de voluntários realmente é um número incrível. Última pergunta rápida antes da próxima apresentação. Como a pandemia de Covid-19, em termos de engajamento comunitário, isso aumentou na sua força de trabalho? Você vê uma mudança entre antes da pandemia? É algo que pode ser mantido? Claro que depende de financiamento e outras coisas, mas o que seria necessário para manter isso? Sim, com certeza. A Covid mobilizou a comunidade em todos os níveis. Nós sempre dissemos que qualquer epidemia e pandemia precisa de uma abordagem para com toda a comunidade, todo mundo, mas era só o que dizíamos, mas a pandemia forçou as autoridades a usar isso e nós mobilizamos, obviamente, os 17 milhões, se não mais. A base de voluntários cresceu nos últimos 2 anos, em alguns milhões, éramos 14 milhões, agora somos 17 milhões.
o que fala muito quanto às necessidades. E manter isso depende altamente do financiamento do programa que a gente vai conseguir, né? A Covid teve uma abundância de financiamento até um certo ponto. Esperamos que essa abordagem One Health também possa trazer mais financiamento para a gente conseguir manter, pelo menos que haja um nível que a gente consiga manter. Muito obrigada. Então, é uma capacidade que a gente quer continuar, juntamente com a capacidade de vigilância, de testes, mas essa força de trabalho para o engajamento comunitário, comunicação de risco e voluntários, usando essa abordagem. Petra, fique conosco quanto você puder. Eu sei que você vai precisar sair, mas muito obrigado por estar conosco. Sempre um prazer ouvi-la. Muito obrigada. Obrigada, Maria. Quando eu sair, vai haver uma pessoa da minha equipe aqui. Se houver alguma pergunta, eles poderão responder. Obrigada. Obrigada, Petra. Vamos para a nossa próxima palestrante, Yara Disu, da Nigéria, do CDC. Doutora Disu, com a senhora. Dr. Disu, we're not hearing you if you have your microphone on. Doutor, se o senhor estiver falando, não estamos escutando. Okay, wonderful. Bom dia a todos. Muito obrigada pela oportunidade. A Nigéria, desculpem estar cortando. O conceito de One Health na Nigéria é baseado em oportunidades e ameaças em relação à natureza humana, animal e em um ambiente compartilhado. Alavancando esse conhecimento, nós também pensamos em promover a relação e pensando em como ter com ambientes, e também temos que ter uma comunidade que é um grupo de pessoas que compartilham limites geográficos comuns, interesses, ideologias e práticas. E essas pessoas interagem com os animais e o ambiente. E a maior parte muitas vezes, as intervenções não consideram todas essas coisas. Então, o One Health, ele enfatiza esses alinhamentos, o compartilhamento de informação, e também é isso que nós fizemos aqui na Nigéria. Doutor, desculpe interrompê-lo. Talvez, se o senhor desligar a câmera, melhore, porque está muito difícil escutá-lo. Vamos ver se melhora agora. Peço desculpas por interrompê-lo. Está melhor agora? Então, nós desenvolvemos documentos estratégicos e o módulo de treinamento do One Health. Então, a gente tem uma diretriz de comunicação de riscos de vários danos, respostas a surtos, e também um guia de facilitador em áreas de conflitos, áreas complexas e também para desastre. E nós, para aumentarmos a nossa comunicação e a capacidade, nós fizemos uma diretriz de como comunicar o One Health. É importante entender que a estratégia que nós adotamos na Nigéria, o engajamento da comunidade, começa centrado no ser humano, guiado por dados, e em ciência foi também levada em conta, e tudo isso para prevenir a doença. E a abordagem centrada no ser humano pensa em todos os comportamentos humanos que influenciam a transmissão. E também como ligar com as situações e naqueles que estão afetados, onde eles estão. Essa é a questão dos dados. E pensando no contexto, isso permite entender as questões socioeconômicas, políticas, ambientais, e também, baseado na teoria, é um princípio que nos diz
que nos permite entender a situação e também alinhar a nossa prática. E liderada pela comunidade, é claro, porque as epidemias começam na comunidade. Então, entender a comunidade, entender a ciência, permite que a gente haja de maneira mais rápida. Então, nós fizemos essa linha que tem a ver com a comunicação do risco. Então, entender a ciência. Então, nós pegamos os principais cientistas e a comunidade para entender, para reduzir os gaps entre sinais. Então, nós conseguimos fortalecer essa mensagem. E quanto mais a gente conseguia quebrar esse modelo, melhor a gente entendia. E a comunidade podia entender melhor os riscos em potenciais e como responder. E também isso permitiu aumentar a nossa capacidade. E isso tem a ver com a coleta de dados também. E também nós pensamos na questão econômica e consideramos todas as comunidades. Usando esse modelo, nós conseguimos que a comunidade entendesse melhor como todos estão conectados, como estão conectados com a sociedade e todas essas questões. Uma vez que isso foi compreendido, a gente conseguiu melhor controlar a situação. E também, quando a gente fala de centrada no ser humano, isso ajuda a pensar em prevenção. Então, isso nos diferentes níveis. Nós estamos agora, aplicamos estágios diferentes, e agora, com o aprendizado com a COVID, nós estamos em novas abordagens, e assim nós conseguimos responder aos riscos que foram vistos no país. E a outra coisa é a questão da comunicação para a educação, que é uma iniciativa guiada por dados, que é construída sobre o aprendizado de participação, onde a comunidade também é envolvida na coleta de dados, e utilizado um software para análise, para fornecer uma linha de base dinâmica para que as ações sejam informadas. E isso nos diz como que é a linha de base nos últimos 3 meses. E aí, nós sabemos o que podemos fazer no nível da comunidade que está envolvida. E esse aqui é o painel da transmissão pela comunidade e também as enquetes. Então, pensando quais são as doenças. E aqui, tudo isso ajuda na gestão dos dados. E nós estamos obtendo essas informações da comunidade. Atualmente, nós estamos treinando todos os países do estado, todos os estados, desculpem, do país, para falar sobre a questão da prioridade dessa abordagem. Então, essa aqui é o que eu queria falar, são os marcos da One Health na Nigéria. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Não deu para entender 100% porque estava muito ruim o som, mas os slides ajudaram muito. Então, agradeço que o seu slide fala da questão de guiada por dados, centro do ser humano. Então, destacando a complexidade, né? Não é só uma questão de faz isso ou não faz aquilo, mas sim é uma questão que é mais abrangente, que é guiada por evidência, mas implementada e adaptada pelas comunidades, que também se sente empoderada por fazer alguma coisa para prevenir que essas infecções
ações aconteçam. Agora, vamos ouvir os próximos dois palestrantes e depois teremos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Se o senhor puder parar de compartilhar a sua tela, nós vamos ouvir a Érica, do México. E muito obrigada pela sua apresentação para falar da comunicação da ciência de One Health na agenda de pesquisas e o papel da educação e estratégias de educação. Muito obrigada aos organizadores por me receber, muito obrigada, Maria. A minha intervenção vai ser focada em como incorporar dimensões sociais e ambientais das estratégias One Health no nível da comunidade. Eu represento o CALANCAB, que é uma associação mexicana para medicina de conservação. É uma organização sem fins lucrativos que foca na ecologia da doença, na conservação, biologia e One Health. E os principais objetivos são entender os fatores envolvidos na emergência de doenças, sua persistência e promover biodiversidade integrada, seres humanos e animais, e também pesquisa e educação ambiental. Recentemente, nós começamos a colaborar na Península de Yucatán, no sudoeste do México, com o ECONADO, que é ecossistema, diversidade biológica, modificação do habitat e patógenos emergentes e seu risco, e proteção contra a doença. Esse laboratório é resultado de uma colaboração entre o Instituto de Desenvolvimento Sustentável da França e a Universidade Autônoma do México. O projeto é para reconhecer os riscos, vocês podem ver aqui no slide, que nós estamos caracterizando a circulação de patógenos na vida silvestre e também animais domésticos. Também estamos tentando reconhecer a sensibilidade do sistema, e é por isso que nós estamos buscando os fatores antropológicos para a exposição humana e caracterizando a exposição de patógenos nos seres humanos e vendo quais são as características do ambiente que leva, talvez, a um surto. Podemos ver aqui nessa foto, na imagem, que nós podemos ter uma comunidade saudável. Do lado direito aqui da imagem, e uma comunidade doente, onde pode haver algumas atividades que promovam uma doença na comunidade. Também estamos buscando ver a capacidade de resposta para identificar as boas práticas, para reduzir a vulnerabilidade da população e um possível processo de epidemia ou pandemia. Geralmente, a agenda científica e de pesquisa termina aqui. Eles só identificam as dimensões sociais e ambientais e dão recomendações para fazer campanhas ou para falar com as comunidades para que elas saibam o que fazer. Entretanto, para a gente isso não era o suficiente. Estávamos convencidos que para mudar a realidade, precisávamos trabalhar juntos com a comunidade. Próximo slide. E é por isso que nós trouxemos as dimensões sociais e ambientais para a comunidade. Pensando nisso, nós decidimos desenhar uma estratégia de educação comunitária e ambiental que vai começar o ano que vem.
E aí você deve estar se perguntando, por que uma educação ambiental e de comunidade? Por que não só as campanhas? É porque precisamos que as comunidades ajam. E para isso é preciso educá-los para que tenham uma ação participativa social baseada no cuidado, no respeito, na cooperação, solidariedade, igualdade entre as pessoas e a natureza, com justiça ambiental e social. Isso é muito importante no México. Nós temos um histórico longo de intervenções. Então, a justiça social e ambiental é algo que precisamos abordar quando falamos de educação ambiental para o One Health. Então, a nossa intenção é dar as maneiras e as ferramentas para ligar conhecimento científico com o conhecimento da comunidade, baseada na realidade deles, para criar planos da comunidade para prevenção, preparo e resposta, e também para recuperação de emergência e reemergência de eventos epidêmicos. Então, até agora, vários dos projetos, ele já está há 2 anos nessa comunidade da Península de Yucatán. Então, em relação ao uso da terra, incluindo uma área bem conservada e também sistemas diversificados agrícolas, monoculturas e sementes. Devido às condições sociais, ambientais e epidemiológicas, nós decidimos trabalhar com 4 comunidades principais. Então, nessas comunidades também temos a questão do uso da terra. E nós vamos trabalhar nessas 4 comunidades para executar essa estratégia de educação ambiental e comunitária. Aqui no centro do slide, vocês podem ver os fatores que influenciam a relação entre pessoas e patógenos e processos de saúde e doença que foram identificados pela comunidade. Esses fatores representam a base onde temos que trabalhar fortemente com as comunidades para mudar as condições sociais e ambientais que aumentam o risco de um surto de epidemia. Finalmente, nós podemos dizer que a educação, essa abordagem de educação ambiental e comunitária para construção e implementação de planos de resposta, preparo, prevenção da comunidade ajuda a entender a relação entre as sociedades e a natureza em contextos específicos. Identifica os problemas sociais e ambientais do território para aumentar o engajamento, a apropriação da comunidade para os planos, para as campanhas e aquilo que é promovido na área. E também promove ação coletiva para construir políticas de baixo para cima, que é muito importante. Já foi falado isso no começo do seminário. E também para respeitar os direitos dos seres humanos a um ambiente sustentável, limpo e saudável, e também para reduzir as condições econômicas e ambientais que põem em risco os ecossistemas de saúde de seres humanos e animais. Tudo dentro dessa abordagem One Health que tem a ver com prevenção. Muito obrigada. E eu volto aí para você, Maria. Muito obrigada, Érica. Excelente apresentação, destacando mais uma vez as complexidades da importância de lidar com isso com uma abordagem multidisciplinar, One Health. E eu gostei que você falou, eu conheço conhecimento científico e conhecimento comunitário, parecem coisas separadas, mas tudo tem que ser considerado em conjunto para a gente realmente reunir a experiência das pessoas, das comunidades e o valor da comunidade para se reunir com as soluções baseadas em evidências que podem ser implementadas e sustentadas. Muito obrigada. E um dos seus últimos slides também destaca tantos os fatores diferentes de como as pessoas, os patógenos e o ambiente que a gente compartilha têm um papel e como isso muda com o tempo. Muito obrigada por isso. Eu vou passar para a nossa última palestrante, depois para a sessão de perguntas. Eu quero lembrar vocês de 2 coisas. Uma, que todas as apresentações e a gravação serão disponibilizadas no site da UEP-WIN. Temos perguntas sobre isso. E se você tiver perguntas para os nossos palestrantes, usem a
aba de perguntas e não a do chat, porque ali tem muita coisa para a gente encontrar as perguntas. Usem a caixa de Q&A. A gente certamente não vai conseguir responder todas, mas tentaremos fazer o possível. Bom, nossa última palestrante, senhora Rina Khan, fundadora e diretora executiva da ONG Friendship de Bangladesh. Vamos passar para você para nos dar uma narrativa, a visão geral da conscientização e comunicação do que é One Health e as oportunidades e desafios. Muito obrigada. Eu tinha esse vídeo aqui tocando enquanto eu vou falar. É só um vídeo, se puderem começar a tocar o vídeo, por favor. E eu vou falar enquanto vocês observam o vídeo. Eu comecei a trabalhar com One Health agora já há 21 anos. E em 21 anos tem sido um desafio, porque eu percebi que as áreas onde trabalhávamos... Perdão, o vídeo está tocando? Não estou vendo. Está começando, não estou vendo ainda, mas de qualquer forma eu vou continuar falando. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Espero que o vídeo comece, porque não é um PowerPoint, mas eu posso trazê-los. Então, nós começamos a trabalhar. Eu não percebi que era uma solução One Health. Estávamos trabalhando em migrantes nas regiões mais difíceis de acessar e mais pobres, mas eu sabia que se não funcionasse de forma holística, eu comecei do oposto do que como as pessoas começam, quando eles começam a modalidade One Health. Então, 21 anos atrás, eu comecei a garantir que a vida e a comunidade recebessem uma plataforma para onde eles poderiam se sustentar e iniciar com um ambiente saudável e garantir que suas crianças crescessem bem, com poder e conseguissem lidar com as complexidades da natureza e dos direitos humanos. Então, foi daí que eu iniciei. E começando assim, nós sabíamos que nós não poderíamos trabalhar em silos. Mas esse silo não é um silo de uma organização trabalhada num silo, porque não havia outras organizações. Na verdade, houve intervenções do governo, mas impacto muito pequeno, porque estavam muito distantes. E não eram algumas milhares de pessoas, eram milhões. Começamos a trabalhar de uma vez com 10 milhões. Foi o nosso primeiro passo. Começamos, claro, com a saúde humana primeiro, porque eu vou voltar para isso, era saúde humana, mas depois nós não conseguíamos podíamos ignorar a saúde animal, porque elas estavam interconectadas, as crianças correndo descalças, então os animais também estavam interagindo, e se as crianças estavam morrendo de vermes transmitidos pelos animais. Então, elas estavam totalmente desnutridas, tinham piolhos, mais de 80% tinham escabiose e estavam desnutridas. Então, elas precisavam de comida, e comida significava que elas precisavam entender e saber como lidar com o solo e com todas talvez algumas vezes aconteciam inundações, em cada inundação o solo mudava. Então, eles precisavam trabalhar com o solo para garantir que tinham a melhor produtividade desse solo. Então, era um ecossistema complexo que tínhamos, não sabendo que a gente poderia reunir, colocando isso tudo junto, resultaria em uma modalidade de trabalho com migrantes climáticos e com soluções que eram de uma saúde para todos, de animais, de plantas, de humanos, do meio ambiente e certamente minimizando a poluição também do solo e do ar.
Por exemplo, os barcos utilizados, eles tinham tecnologias, tínhamos programas de treinamento sobre como garantir a manutenção correta desses motores a diesel. Nós não podíamos colocar motores elétricos porque não há eletricidade na área. Então, como que isso funcionou? O exemplo de saúde humana, por exemplo, nós precisávamos... Bom, era muito trabalho, comunidades com milhões de pessoas. Como começávamos a lidar com isso? Então, nós começamos preenchendo lacunas. Bom, primeiro, como não havia atendimento de saúde, as pessoas nem sabiam que eles poderiam se curar. Isso significava que nós precisávamos fazer milagres, no sentido de uma criança que não andava tinha que começar a andar, uma pessoa que não enxergava tinha que começar a enxergar. Então, esses problemas, a sociedade abandonando as mulheres, e achando que voltar para a sociedade. Então, tínhamos um sistema secundário ali de saúde. A partir daí, veio o que foi o oposto de como as ONGs funcionam, que nós fomos, então, do sistema secundário para o sistema de primário, para o primeiro nível. O primeiro nível, então, se tornou o sistema secundário. O segundo nível se tornou o trabalho comunitário, os paramédicos, que tinham que conseguir ir às comunidades e ensinar para as pessoas, como ensinar sobre a saúde para os agentes comunitários, e também ir para o terceiro nível para treinar esses agentes comunitários, que precisávamos ligar todo esse sistema com a modalidade de One Health, para que eles chegassem não apenas a nós, mas o sistema governamental, para que eles buscassem o que havia de disponível. Então, percebemos, bom, o que acontece quando há o sofrimento? Eles começaram a querer educação, porque eles queriam esperança para os seus filhos, e aí queriam ter conscientização, porque eles começaram a trabalhar tentando obter seus direitos. Então, havia casamentos infantis, isso está ligado a direitos humanos também. Então, além da solução One Health humana, levamos em consideração a parte ambiental, levamos em consideração a solução animal, começamos a fazer treinamento de ajuda jurídica para intervenção de segurança, conscientização de direitos humanos. Tínhamos, bom, havia, obviamente, os profissionais de saúde comunitários que nós tínhamos que treinar, havia também professores, então nós treinamos a comunidade para se tornarem professores. Então, ligamos os professores para que eles garantissem que o treinamento fosse feito sobre o meio ambiente, para a coleta de lixo, reciclagem de plástico, garantir que houvesse hortas, tudo isso. E também o alimento. De onde viria o alimento? Teste do solo para garantir que fosse plantadas as coisas corretas no momento correto. Então, havia umas plantas leguminosas que eles poderiam usar para o ciclo de rotação de culturas. Bom, pesca, como prevenir o excesso de pesca, que também estava muito presente. Em áreas onde foram retirados os mangues, havia água salina, então nós precisamos, os primeiros voluntários e as ajudas jurídicas, os primeiros técnicos, porque eu parei de dar painéis solares. Bangladesh tem milhões de painéis solares. E nós paramos porque os 3 mil milhões não estavam usando bateria, não era muito ecológico. Nós começamos a falar vilas de energia solar, temos várias agora, onde a vida começou a se formar, a economia começou a funcionar. Então, era todo a essência disso era trabalhar para garantir
que não era um projeto que funcionava, mas que as comunidades começavam a achar uma plataforma a partir da qual trabalhar, que significava que uma comunidade não podia trabalhar sem garantir a saúde animal, humana e ambiental em conjunto. Então, depois que eu comecei esse trabalho, em 2002, o governo de Bangladesh, One Health foi iniciado em 2008, então tínhamos a saúde sustentável para todos em 2020, onde lidaram principalmente na poluição ambiental. Porém, quando nós tínhamos esse diálogo sobre saúde sustentável em 2022 ou no início deste ano, nós garantimos a solidariedade de todos os setores, porque é a única forma de conseguir trazer isso para o campo. A solidariedade entre os setores começa com o entendimento das pessoas, fazer organizações entenderem o que é One Health, e aí ampliando isso para garantir que o corpo ministerial, a sociedade civil, as ONGs criassem um sistema de vigilância integrado, onde a resistência antimicrobiana e as doenças podem ser identificadas rapidamente, e os desastres ambientais também. Eu sei, perfeito. Perdão por interromper, eu quero dar aí alguns minutos para perguntas. Muito obrigada por essa visão geral e mencionando a importância dos setores e também do papel crítico que vimos das organizações da sociedade civil todos os dias, entregando o atendimento e oferecendo serviços. O vídeo funcionou realmente muito bom ver essa visão geral do trabalho que foi feito. Temos muitas perguntas na aba de perguntas, infelizmente não vamos poder responder todas. Vamos passar aí alguns minutos, mas queremos manter aqui o nosso tempo. Vocês, palestrantes, se puderem responder por escrito as perguntas, por favor, façam isso. Eu tenho algumas que eu escolhi aqui. Eu vou ler duas perguntas e eu vou abrir para o painel responder. Primeira pergunta: que papel a mudança climática, a migração de pessoas e animais tem na prevenção de epidemias e pandemias? Como podemos escalar os esforços para prevenir a disseminação de doenças? Isso aqui para a África Ocidental, mas pode ser aplicável a qualquer lugar do mundo, buscando sistemas de saúde e financiamento. Uma pergunta é essa. A segunda: como nos afastamos da abordagem centrada em humanos para reconhecer melhor o valor da natureza e a importância de mudar nossas interações com animais e o meio ambiente, as práticas intensivas de agricultura, muitas perguntas sobre práticas agrícolas, para melhorar a saúde para todos e prevenir pandemias. Eu vou começar com a Érica, se você quer responder alguma delas, e vou chamar então outros dos nossos panelistas. Sim. Bom, a última pergunta é muito interessante com o que estamos fazendo, porque da educação ambiental, que é o que nós estamos buscando, mudar a relação entre a sociedade e a natureza e se afastar da abordagem antropocêntrica, a abordagem humana. E para mudar a forma como entendemos a nós mesmos no mundo. Ou seja, nós não se trata apenas de nós precisamos entender que nós somos parte de um sistema que é da Terra. Então, mudar a visão de como abordamos nossa abordagem à natureza é muito importante. E também é uma das principais causas para a crise ambiental e para a crise climática que estamos passando, a forma como lidamos com a natureza. Então, nós estamos trabalhando bastante com a educação ambiental, tentando mudar essas relações e também isso afeta diretamente a saúde humana, animal e dos ecossistemas também. Então, eu acho que nós temos
resultados bem interessantes que trabalham nas comunidades, na educação ambiental, incorporando conhecimento local, que é muito importante, o conhecimento dos indígenas para essa abordagem. Então, é isso que eu diria. Bom, deixa eu perguntar para a Bruna, talvez você queira comentar um pouquinho nisso. Rapidinho. Eu só queria falar um pouquinho diferente disso. Nós estamos nesse mundo e todo mundo faz parte desse mundo. Os seres humanos, os animais, os germes e as plantas. E se não houver respeito mútuo e profundo por isso, aí nós estamos tirando tudo e não estamos respeitando. Então, eu acho que isso pode ser uma pequena centelha em todos os estudos para que todo mundo entenda. Legisladores, cientistas, indivíduos, que precisamos trabalhar junto. E, senão, vai ser sempre a ficar apagando incêndio toda vez que acontece um desastre. Então, esse é o número 1. Número 2, a cadeia alimentar. Se ela for baseada localmente, e isso faz muita diferença quando é uma questão baseada globalmente ou internacionalmente. Por exemplo, na área de mangrove, se as pessoas que estão nesse ecossistema, se elas não colherem o mel ou fizerem as coisas locais, ou tirarem as frutas das árvores, o ecossistema persiste. Mas, se forem cortadas as árvores e as coisas não voltam. Se todos os caranguejos foram caçados, eles também não vão voltar. Então, a gente tem uma cadeia alimentar que é um sistema localizado que é muito importante. Então, é entender profundamente que todo mundo está num único planeta. E não dá para acabar com tudo que tem no planeta. Isso precisa ser internalizado. Sim, e a gente tem que realmente, como você falou, prevenir que aconteça e não ficar apenas apagando incêndio. Doutor Yas, bom, eu só gostaria de falar que eu acho que a gente tem que mudar da concentração egoísta que temos para algo mais comunitário. Então, nós podemos proteger a humanidade pensando como os homens contribuem no comprometimento do ambiente e na saúde dos animais, porque a mudança climática que nós estamos vendo é por causa dos seres humanos. Então, nós temos que pensar na educação e para que todo mundo entenda que o que fazemos afeta a todos. E a gente tem que levar em conta o nível da comunidade, porque quando a gente pensa em intervenção, a gente foca nos seres humanos, mas isso precisa mudar. A nossa abordagem tem que ser holística, para beneficiar a todos. Bom, a equipe está dizendo que nós vamos tentar responder mais perguntas, o máximo de perguntas possíveis, até mesmo depois do webinar, por e-mail ou pelo App Digest. Eu gostaria de agradecer a todos os palestrantes, Dr. Disso, Érica Marcê Santa, Bruna Khan e Petra Corey. Antes de voltar para você, Supriya e equipe, eu gostaria de agradecer a todos os participantes por participarem hoje, por mandarem as perguntas, pelo engajamento. E 1 hora não é o suficiente para a gente cobrir esse tópico tão importante, por isso que estamos tendo uma série de webinars. Mas obrigado pelo engajamento, entusiasmo e principalmente pelo trabalho. Volto para você, Supriya. Muito obrigada, Maria. Um grande agradecimento a todos os palestrantes. Chegando agora ao final do nosso webinar, eu tenho que dizer que foi muito engajador, muito interessante. Eu gostaria de agradecer primeiro todas as pessoas por trás dos palcos que permitem que esse webinar se torne um sucesso. Os palestrantes, para começar, como a Maria já falou, foram impressionantes.
impressionantes, mas também a minha colega Letícia Seifert, que é líder da One Health, a Maria, claro, que nos guia, nos orienta, e é impressionante organizando tudo isso, trazendo essas questões prementes. A equipe EpiWin, a Priya Agnese, Passerino, Jean Van Luc, Gabriela Santos, Tim Nguyen, nosso supervisor e chefe da unidade, e eu gostaria de agradecer a doutora Sylvie Brian, nossa diretora, nossa Luz. O EpiWin é realmente concepção dela, ela nos mentora e conseguiu reunir todo mundo e engajar para ter preparo contra a pandemia que seja liderado pela comunidade, informado por ciência. Então, muito obrigada, Sylvie. E por último, mas não menos importante, muito obrigada pelos participantes. Tivemos muitos participantes hoje e estou vendo do chat que as pessoas estão ficando bem interessadas e isso é algo que querem ter até mais oportunidades. Vamos pensar nisso também. E qualquer grupo liderado pela OMS vai ser anunciado pela OMS. E vamos considerar para ver como podemos reunir a todos. Também, finalmente, gostaria de dizer que todas as apresentações e as gravações vão estar disponíveis no site. Nós também, a semana que vem, vamos falar sobre preparo para a pandemia através do PrEP. E esperamos vê-los ali. E depois, na semana seguinte, nós teremos a Maria falando sobre as novas variantes da Covid-19. Isso para setembro. Em outubro, nós vamos falar sobre as vacinas de influenza e também a prevenção contra ebola e Marburg. Então, estou ansiosa para vê-los novamente. Muito obrigada pela participação. Já observamos que vocês querem mais engajamento e é isso. Muitíssimo obrigada. Tchau, tchau.